Olá pessoal, tudo bem? Esse é o último vídeo da playlist do Cristianismo Puro e Simples. Foi muito legal fazer esses vídeos com você. Esse livro me levou a lugares que eu nunca imaginei que fosse me levar, mas agora chegou no final e eu tenho que confessar que o final desse livro eu não gostei muito. A única coisa que me deixou mais nervosa com o final do livro do Cristianismo Puro e Simples é a quantidade de figuras que o Lewis coloca aqui. Meu Deus, ele estava inspirado. Quando ele começa a falar sobre trindade, quando ele começa a tentar falar de conhecimento de Deus, tudo isso ele evoca muitas figuras esquisitas, desde a mãe amamentando um bebê até um cachorro que vira um quase humano. Eu achei isso muito esquisito, comentei com o pessoal no Telegram. Aliás, se você ainda não participa do grupo do Telegram, deixa aqui embaixo pra mim, não, mentira, manda pra mim um e-mail no canal intervalointerário@gmail.com que eu coloco você no grupo, tá bom? Mas assim, eu teci alguns comentários e eu vou mostrar pra vocês o que eu achei de mais interessante no final desse livro. O Lewis vai falar uma coisa muito interessante, eu ainda não tinha escutado, sobre uma coisa chamada Zoé, que é a vida de Deus. E ele vai dizer que tem dois nomes para vida, né? A Bios e a Zoé. E nós temos Bios e Deus tem Zoé. Ok, ele vai falar que a Bios se sustenta por ar, água, comida e etc. E a segunda é sustentada pela eternidade. E ele vai dizer o seguinte: uma estátua tem forma de homem, mas não está vivo como um ser humano, assim como nós temos vida, mas não estamos vivos como Deus. Nós temos a imagem de Deus, mas não estamos vivos como Deus. Achei isso brilhante. Essa figura é boa. No capítulo sobre Deus triuno, ele vai dizer que tem níveis de conhecimento. Vamos lá. Ele fala assim: se você quer conhecer uma pedra, você tem que ir lá na pedra. A pedra está parada e você é um geólogo e você vai lá ver a pedra. Se você quer conhecer um animal, você é um zoólogo, aí você tem que ir atrás do animal, lá no habitat do animal. Mas você tem que torcer para que o animal não saia correndo, então você tem que tomar cuidado. Se você quer conhecer uma pessoa, a outra pessoa tem que deixar ela te conhecer. Porque se ela falar assim, essa pessoa não vai me conhecer de jeito nenhum, ela não vai se revelar para você. Mas aí é a sua iniciativa e a iniciativa da outra pessoa. Agora, se você quer conhecer Deus, a iniciativa é só dele. Se ele não se revelar, você nem querer conhecer ele vai querer. Então, esses são os níveis de conhecimento que ele vai falar. Essa é outra figura muito boa. Ele falando de trindade me lembrou muito Michael Reeves no Deleitando-se na Trindade. Na página 246, ele vai dizer o seguinte: o pai, a relação de pai e filho em Deus, ela pode parecer a relação de pai e filho na terra. Mas não é, porque não existe um momento antes em que o pai não era pai. Não há antes e depois no caso de Deus. E eis porque é tão importante deixar claro que uma coisa pode ser a fonte ou a causa ou a origem de outra sem ter estado lá antes, o tempo antes, né? O filho existe porque o pai existe, mas nunca houve um tempo em que o pai ainda não tivesse gerado o filho. A figura seguinte, para explicar esse negócio de que pode ser a causa, pode ser a origem, mas não precisa estar antes, ele vai falar assim: imagine... O que ele falou aqui? Imaginem dois livros em cima da mesa. Ok. Você imaginar e ter a imagem são duas coisas diferentes. E uma gera a outra, não. A imagem é gerada da sua imaginação, do seu trabalho de imaginar. Mas não existe um antes e depois, é uma coisa que acontece na mesma hora. Uma é causa da outra, mas não está antes, né? É concomitante. Acho que é essa a palavra. Bem, essa parte do livro tem muita figura. Talvez porque seja um assunto extremamente complicado. Nas notas finais do livro, o Lewis vai tomar, né, de novo, aquele alerta para quem olha para o Novo Testamento de forma alegórica geral. Tudo que você lê no Novo Testamento é alegórico, né? Tudo. Aí ele vai dizer na página 246 sobre vida, sobre essa vida, né, Zoé. E é interessante porque ele vai tratar aqui de vida infusa. Me falaram num vídeo pra trás aí: você tá falando muito sobre coisas infusas, isso é coisa de católico. Gente, mas é isso mesmo. Quando Jesus fala, eu vou colocar minha vida dentro de vocês, né? Ele fala isso de várias formas no Novo Testamento. O que é isso se não for vida infusa? Olha só, o verdadeiro Filho de Deus está do nosso lado e está começando a nos tornar no que ele é mesmo. Ele está começando, por assim dizer,
por assim dizer, a injetar seu tipo de vida e pensamento, sua zoé, em você, começando a transformar o soldadinho de chumbo em um ser humano vivo. A parte de você que não gosta disso é a que segue sendo de chumbo. Então, ele falando da prática cristã de leitura, de oração, de você fingir que já é filho de Deus, ou seja, você toma posse daquela ideia de que você é filho de Deus, de que ele te salvou, e aí você vai treinar as virtudes teologais e as virtudes cardeais, a ponto de que Cristo vai infundindo vida em você, infundir vida em você. Essa é a questão. Vai infundindo vida em você para você se tornar deuses. Isso é muito complicado, mas ele vai falar disso aqui mais pra frente. Eu não sei nem onde que tá, porque eu nem marquei. Mas olha só, outra coisa. A partir daí começamos a entender do que o Novo Testamento está falando. Ele fala sobre cristãos que são nascidos de novo, orientando-os a revestirem-se de Cristo. Fala de Cristo sendo formado em nós e de como passamos a ter a mesma mente de Cristo. É bom você tirar logo da sua cabeça a ideia de que essas são apenas formas simbólicas de dizer que os cristãos devem ler e aplicar o que Cristo disse à própria vida, como uma pessoa que lê Platão ou Marx e tenta pôr em prática o que eles escreveram. Não! O cristianismo não é uma religião de ler e aplicar. É de ser tomado por uma vida que não é sua, que é a vida de outro. Por isso que Paulo fala, né? Não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Isso não é simbólico, né? Se for, a gente tá ferrado. Já falei isso no outro vídeo. É de verdade, é uma coisa que acontece de verdade. Uma figura para além do necessário. Essa figura que eu falei com vocês, de que ele disse o seguinte: ouso dizer que essa ideia do faz de conta divino soa bem estranha no começo, mas será que realmente é tão estranha? Não é sempre assim que as coisas superiores alcançam as inferiores? Uma mãe ensina o seu bebê a falar falando com ele como se ele entendesse muito antes de ele realmente o fazer. Ótima figura, Liz, obrigada. Tratamos nossos cachorros como eles se fossem quase humanos, e é nisso que acabam se tornando no final. Muito parecido com a Dilma, eu achei. Gente, desculpa, essa figura é muito esquisita. Aí tem uma pista aqui, eu lembro do Rafael, né, discordando de Lewis falando do purgatório, e tem uma pista aqui no Cristianismo Puro e Simples. Independentemente do sofrimento que isso possa lhe custar na sua vida terrena, seja qual for o tipo de purificação que isso lhe custe depois da morte, seja qual for o custo para mim, não vou descansar enquanto você não for literalmente perfeito. Aqui é a ideia de Lewis falando que quando você se entrega a Cristo, não tem como você ser uma pessoa mais ou menos uma pessoa normal. Você tem que ser santo. E as pessoas acham, né, quando uma pessoa está buscando santidade, o outro, ai meu Deus, está querendo ser muito santo. Olha só essa pessoa querendo ser mais santo que o outro. E aí você fala, eu tô tentando ser mais santo do que eu sou hoje. E isso não pode ser vergonha pro cristão, porque essa é a palavra de Cristo, sede santos, sede perfeitos. Então o processo de santificação do cristão, ele vai acontecer de uma forma ou de outra, ou nessa vida ou na outra. Essa é o que o Lewis está falando aqui. Seja qual for o tipo de purificação que isso lhe custe depois da morte. Então, tem que ser purificado, seja nessa vida, seja na outra. O purgatório era uma coisa, parece, tranquila para Lewis. Parece que Lewis entendia essa doutrina do purgatório. Mas eu não lembro em qual livro que ele fala abertamente sobre o purgatório. Não sei se é nesse e eu perdi o pedaço ou é em outro. Na página 285, ele vai dizer o seguinte, que tudo aquilo que você é corre o risco de não ser você. Seus desejos, seus sonhos, tudo pode ser, na verdade, uma vontade que foi pregada para você pelo marketing, pela propaganda, pelo gosto de outras pessoas, pelo seu ambiente, pelos seus pais, por uma má ou boa criação. E ele diz o seguinte, você só vai encontrar-se com você mesmo no dia que você se deixar totalmente em Cristo. É só quando me volto para Cristo, só quando abro mão de mim mesmo para entregar-me à sua pessoa, que começo a ter uma personalidade realmente minha. Quão monotonamente iguais têm sido todos os grandes tiranos e conquistadores, quão gloriosamente diferentes todos os santos. Bem, aqui termina então a nossa playlist. Eu gostei muito de passar esse tempo com vocês. Eu peço desculpa por ter demorado com esses 2 últimos pedaços, mas eu recomendo demais essa leitura. E esse livro realmente me levou a lugares que eu não imaginava que eu iria com o Cristianismo Puro e Simples. E eu estou pronta para ler outras coisas do Lewis, mas agora eu não vou ler nada do Lewis. Eu vou ler um pouco sobre... Vou terminar de ler, né, Grandes Mestres Espirituais do Antônio... Grandes Mestres da Vida Espiritual, do Antônio Roy Marim, e também A Fé da Igreja, do Antônio Roy Marim, pra gente poder fechar. Eu terminei de ler um livro do Chesterton, até coloquei no Instagram um dia desse aí, ontem, né, mas eu não sei quando é que esse vídeo vai ao ar. Mas eu coloquei lá e eu vou tentar fazer também a resenha dele.
Mas é um livro fininho que, sinceramente, eu não sei pra onde que vai aquele livro, como que pode dentro daquele livro ter tanta coisa. É isso, pessoal. Espero que vocês acompanhem os próximos vídeos do canal. Se inscreva, deixe seu like e comente o que você acha sobre o purgatório. Eu quero saber também, estou fazendo outra pesquisa com vocês. Um abraço e até mais.